Olá! Chegamos a mais um capítulo, a mais um estudo sobre o livro de Daniel. Hoje, um estudo interessantíssimo sobre o capítulo 6 de Daniel, o famoso capítulo de Daniel na cova dos leões. Muitos de vocês com certeza já ouviram essa história. Muitos, quem sabe, já ouviram quando eram crianças. Muitos, quem sabe, já ouviram quando adultos. Mas o que está por trás desse capítulo? Tem um pouquinho a mais do que apenas o episódio em si da Cova dos Leões. Vamos lá, nessa jornada juntos? O capítulo 6, ele começa exatamente onde termina o capítulo 5, ou seja, Dario, o Medo, ascende ao trono e Daniel é promovido. Daniel continua servindo no Império Medo-Persa. O ano é 529 a.C. Uma coisa fica clara, o capítulo 6 ele está muito em paralelo com o capítulo 3, e vocês já vão ver por quê. O Jacques Ducan diz que ocorre a mesma construção de palavras e as mesmas frases. Esse processo estilístico, de estilo, sugere que Daniel enfrentará a mesma experiência que os 3 hebreus do capítulo 3. É impressionante os paralelos, tá? O Império Persa, que incorporou o dos Medos, formou uma extensa área até a parte norte dos babilônios. Então estendia-se até a Ásia Menor, Líbia, Egito a oeste e o rio Indo e o Mar Aral ao leste. Foi dividido esse reino da Medo-Pérsia em satrapias. Em Esther capítulo 8, verso 9, são mencionadas 127 satrapias. Mas isso 50 anos depois da queda da Babilônia, né? Os sátrapas eram como se fossem governadores das províncias, mas alguns acreditam que esse número de 120 em Daniel diga respeito apenas aos administradores regionais. Apesar da mudança de governo, Daniel continuou sendo bem visto e respeitado. Interessante, né? Que ele já era um idoso profeta que tinha uma grande respeitabilidade dentro de um outro império. E é evidente que Daniel 6 acaba sendo muito conhecido pelo livramento espetacular do protagonista, mas tem mais riqueza de detalhes aí por trás. Vamos cavar. E vamos à leitura. Daniel 6, a partir do verso 1. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordarem que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus, a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Até o verso 9, tudo indica que a administração persa, você vê aí, era dividida em satrapias e que sob os sátrapas havia pelo menos 3 presidentes. E um dos presidentes era Daniel. Imagina a inveja que se formou aí, né? Mas Dario tinha muita confiança em Daniel, a quem se atribuiu um espírito excelente. O Ducan diz que o rei está procurando se apropriar e explorar o poder extraordinário que Daniel possui. Você pode até achar um pouco estranho, mas vem um império novo, dominou a Babilônia, não seria normal eles matarem todo mundo? Não necessariamente. Esses grandes imperadores antigos, eles não eram completamente ignorantes em relação ao potencial que havia na mão de obra, vamos dizer assim, que ficara no Império conquistado. Por que eles iriam eliminar indistintamente uma porção de pessoas que poderiam muito bem servir em funções estratégicas?
E como já havia a percepção de que Daniel era alguém extraordinário, que tinha dado grande contribuição para o Império Babilônico, a solução mais lógica seria preservá-lo e se valer dos serviços dele. Foi isso que o Império Persa fez. O Maxwell chama a atenção para o fato de que Deus honrou um homem já idoso em uma nação estrangeira em contexto adverso. Eu já falei um pouquinho sobre isso na aula passada, 84 anos, né? De idade Daniel tinha quando serviu no Império Medo-Persa. A promoção dada pelo rei a Daniel motivou inveja e ciúme, isso nós já percebemos no texto, por parte dos sátrapas. O Ducan diz que nesse gesto dos persas há uma nítida atitude de antissemitismo também, ou seja, o preconceito motivado por questões étnicas. Daniel era a melhor alternativa para iniciar o governo persa. A solução encontrada foi forçar o rei a criar uma lei que atendesse aos seus interesses. Então, os sátrapas não viram outra maneira a não ser fazer uma mudança de lei, uma lei nova, para poder punir e enquadrar Daniel. Agora, e é importante observar que essa lei não podia ser mudada. Então, essa imutabilidade de lei é uma coisa que é referida em Esther, capítulo 1, verso 19, Esther 8, você pode conferir depois. Os estudiosos citam um outro exemplo desse tipo de lei dos persas, foi no caso de Dario III. Ele condenou um homem à morte que sabia ser inocente, mas ele se arrependeu e constatou que não era possível anular o que havia sido feito. Então era muito comum esse aspecto de leis persas que não se podem mudar. Mas e a Cova dos Leões? A arqueologia nunca chegou a encontrar alguma Cova dos Leões no local das ruínas babilônicas. Mas segundo Maxwell, no seu livro, no país chamado Marrocos, ocorreu uma descoberta semelhante. A escavação do solo era grande e quadrada, com um pequeno muro protetor à sua volta. Um muro de separação no qual havia uma porta que comunicava ambos os lados dividia a cova em duas seções, diz o Maxwell. Os leões eram mantidos num dos compartimentos para que o outro pudesse ser limpo. Então, uma possível evidência de uma espécie de Cova dos Leões em Marrocos. Quem sabe algo muito parecido do que havia lá na antiga Babilônia. O leão enjaulado sendo solto para caça no reinado de Assurbanipal é uma imagem que também está guardada aí por volta de 640 a.C. e ilustra a prática de capturar e soltar leões para o esporte. Não é difícil imaginar que isso ainda era praticado nos dias de Daniel, ou pelo menos que as instalações para manter leões em cativeiro ainda existissem, né? Então, há algumas pequenas evidências arqueológicas que podem fazer eco ao relato bíblico sobre a Cova dos Leões. Verso 10 em diante, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real e perguntaram ao rei: não é verdade, rei, que o senhor ordenou, ou que o senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer deus, a qualquer homem, não ao senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: este Daniel, que é um dos exilados de Judá, faz pouco caso do senhor, ó rei, e do interdito que o senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que há uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Interessante, hein? Fatos muito interessantes nessa história. Daniel seguiu a sua conduta normal de um homem de oração. O fato de orar 3 vezes por dia é referido no próprio Antigo Testamento.
Salmo 55, por exemplo, fala isso, né? 17 e 18. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Interessante, né? Daniel estava seguindo a sua prática de oração. Outro aspecto interessante é que ele orava de janelas abertas em direção a Jerusalém, ainda que a cidade estivesse em ruínas. Isso tem a ver com 2 Crônicas 6, 36 a 39, em uma grande oração de Salomão. Ali há a menção de orar em direção à sua própria terra, falando do cativo no exílio. Mas será que a oração de Daniel não foi uma prova desnecessária? Por que ele tinha que fazer a oração com a janela aberta? Podia ter ficado quietinho, né? O Jacques Ducan diz que não são as circunstâncias que o forçaram a esse estilo de oração, ou a esse estado de oração. Daniel se opôs à rigidez religiosa dos sátrapas com a oração de um homem livre. Ele ora sem se importar com as circunstâncias, sejam boas ou ruins. Para ele, a oração não é o último recurso diante da doença ou da morte, mas parte de sua vida. Que forte, hein? Daniel orava porque tinha convicção. E o monarca persa não ficou irado contra Daniel, ele ficou triste, o texto diz. E ele se deu conta de que tinha caído numa espécie de armadilha em que os sátrapas o colocaram. Eles o levaram a editar o decreto e agora a fazer com que fosse cumprido. Ele foi protelando, você percebe que até o pôr do sol do dia ele estava tentando protelar a decisão. Porque ele sabia que Daniel era um homem justo e sabia que essa lei cometeria uma injustiça. O comentário bíblico adventista dá a entender que Dario já tinha um conhecimento dos milagres divinos. Então, Ducan diz que o rei recorreu à súplica religiosa como último recurso. O Zdravko Stefanovic lembra que alguns comentaristas acreditam que o rei persa já tinha escutado sobre o maravilhoso livramento dos amigos de Daniel da fornalha ardente. A história tinha se espalhado. E ele pode ter pensado que Daniel conseguiria se livrar também. Mas Daniel foi atirado à cova dos leões. O Heródoto, historiador grego do 5º século a.C., ele afirma que havia uma corda forte que prendia a porta de pedra da cova. E havia ali uma argila onde o rei colocava seu selo. O destino do profeta estava selado, ou seja, não tinha como ninguém ir lá e retirá-lo. Não podia fazer isso, senão a pessoa também seria punida. Vamos ver o que acontece agora com o relato. Verso 19 em diante. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Eu imagino a alegria do rei ao ouvir a voz de Daniel. Era tudo que ele queria, na verdade. Ele conhecia muito bem a Daniel e ao Deus de Daniel. O temente profeta do Senhor reconhece que foi Deus quem fechou a boca dos leões, ao mandar seu anjo. O livramento de Daniel evidenciou sua fé e profunda confiança em Deus. Na situação mais improvável, ele reafirmou que não cometeu nenhum delito. E aí continua o texto. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum. Veja que tem uma relação lá com Daniel capítulo 3, né? Eles também saíram sem ser chamuscados. Você vê que tem essa combinação, esse paralelismo. O rei deu ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles. E lhes esmigalharam todos os ossos. Veja que relato forte. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões.
Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. O rei, a exemplo do que Nabucodonosor fez lá no capítulo 3, resolveu punir também. Aliás, no capítulo 3 não houve uma punição de Nabucodonosor, mas as pessoas que jogaram os jovens na fornalha morreram. E aqui, os que acusaram Daniel também morreram, dentro da cova dos leões. E vocês veem que todas os familiares iam juntos, né? Isso era um costume da época. E essa é uma outra evidência de que provavelmente Daniel não era casado e não tinha família, porque ele foi jogado sozinho na cova. Mas nós não podemos dizer que Dario reconheceu o Deus de Daniel como único e verdadeiro, mas ele apenas promulgou a obrigatoriedade de reverência ao Deus do profeta. O capítulo termina com algumas lições importantes. Mesmo diante da inveja, da política suja, da puxada de tapete, de decretos, leis injustas, Daniel foi fiel a Deus e pagou o preço por isso. Eu sei que você e eu, muitas vezes, ficamos muito magoados e decepcionados com as injustiças desse mundo. Muito, muito chateados. Muito irritados. Mas a melhor alternativa não é tentar destruir quem está causando a injustiça. A maior e mais nobre ação é orar para que Deus faça a justiça dele no momento certo e para que nós sejamos fiéis na nossa maneira de agir. Não adianta eu querer pagar uma injustiça com outra, um ato desonesto com outro. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Outro aspecto importante, Deus não poupou necessariamente o profeta de um momento de profunda aflição. Ele poderia ter evitado que o profeta fosse colocado na cova, mas não, ele deixou que o profeta caísse na cova, mas o livrou da morte. Interessante, né? Outro aspecto importante, nem sempre uma declaração de reconhecimento a Deus significa uma mudança de atitude em relação a Deus. Dario falou do reconhecimento ao Deus de Daniel, mas mandou matar todos os outros homens. E finalmente Deus pode usar uma pessoa idosa como Daniel. Novamente a gente vê essa realidade. Não importa a idade que você tenha, não importa o lugar onde você esteja, sirva a Deus. Seja fiel a Deus. Aceite o que Deus tem para você. Isso não quer dizer que você não vai se indignar com a opressão que existe em relação a alguma pessoa, com injustiças. Claro, nós temos que trabalhar e viver nesse mundo para ajudar as pessoas a viverem melhor, sem dúvida nenhuma. Mas não se engane, as injustiças desse mundo só serão mudadas completamente quando Jesus voltar. Somente quando Deus vindicar o seu poder de uma maneira inequívoca e completa nesse mundo todo. Enquanto isso, as injustiças vão seguir conosco. Que Deus te ajude realmente a focar naquilo que é o mais importante, que é seguir dependendo dele e tendo essa dependência vai te levar a uma obediência à sua vontade e uma vida que vai ser uma bênção para os outros. Vamos orar brevemente? Grande Deus, muito obrigado, porque no episódio de Daniel, capítulo 6, na Cova dos Leões, nós vemos muito mais do que apenas o livramento da cova. Nós vemos todo o ambiente que Daniel estava e que mostra claramente que nós precisamos ser pessoas dependentes do Senhor, mesmo diante de muitas injustiças que acontecem ao nosso redor, mesmo diante de inveja, ciúme, tentativas de nos prejudicar. Que nós não paguemos essas maldades da mesma forma, que nós não atuemos exatamente como pessoas que querem se vingar, mas que nós atuemos como pessoas que querem se submeter ao Senhor e ajudar a ser bênção para os outros. Toma a vida de cada estudante nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém.